Olá Francisco, bom dia e bem-vindo a Amor em Tempos de China. É um gosto ter-te aqui. Olá, bom dia. É um prazer também, Sofia. Todo o prazer é meu. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa hoje por te perguntar como é que se iniciou essa ligação aos vinhos. Eu ouvi dizer que tens raízes também já no setor dos vinhos e depois também tiveste um percurso muito rico nesse sentido. Gostava de ouvir um pouco sobre isso. Isso é uma longa e apaixonante história, porque efetivamente, a minha própria família tem algumas raízes na produção de vinhos, apesar de ser de caráter mais familiar. Mas enfim, toda esta aventura ligada aos vinhos começou precisamente no champanhe. Parece estranho como é que um português foi parar ao champanhe, mas é um facto. Na altura eu estava a fazer um programa de intercâmbio do Erasmus e fui parar à cidade do Champagne, a Reims, e foi lá precisamente que tudo começou. Já lá vão mais de 30 anos, portanto tu ainda não eras nascida e muitos dos que nos ouvem também não, mas efetivamente foi uma bela aventura que começou no Champagne. Depois, enfim, voltei ao Porto e a Bordeaux. Foi uma longa aventura, sempre ligada aos vinhos e, enfim, e agora cá continuamos em Xangai. E essa paixão pelo setor dos vinhos teve alguma motivação especial? Portanto, disseste-me que tens essas raízes, não é? Mas de que forma é que isso também depois influenciou o teu percurso profissional? Enfim, tudo na vida depende muitas vezes daqueles com quem contactamos e com quem temos a oportunidade e a sorte de poder trabalhar e de poder encontrar ao longo da vida. E, portanto, o meu percurso é um pouco nesse sentido. Eu acho que sou uma pessoa que tem tido ao longo destes anos muita sorte em encontrar pessoas apaixonantes também pelo vinho e por grandes projetos, verdadeiros mentores. E quer em Portugal, quer em França também, por onde passei há alguns anos, especialmente nos bancos da escola, sempre tenho tido essa sorte. Portanto, essa paixão é, enfim, claro, pessoal, mas também de algumas pessoas que transmitem essa mesma paixão e que depois nós também carregamos e à nossa maneira também, enfim, tentamos transmitir àqueles com quem trabalhamos, e sejam eles produtores, sejam distribuidores, clientes, enfim, tem sido esse o caminho, mas eu diria mais as pessoas que temos a sorte de encontrar ao longo da vida. Uhum. Dizem que pessoas que atraem boas pessoas, não é? Boas pessoas são, ou seja, nós acabamos por atrair aquilo que somos também, não é? E essa sorte, no fundo, eu diria que a sorte somos nós que criamos, não é? Francisco, tiveste esse percurso inicialmente em Portugal, não é? Formação superior, como é que foi? Iniciaste em Portugal? Sim, sim. Portanto, enfim, sou natural de Orem e cresci, fui educado em Orem, em Fátima, até aos meus 19 anos. Depois, enfim, a aventura da ida para Lisboa, para a universidade, onde fiquei cerca de 3 anos, toda a primeira parte da formação no ISEG. Depois tive esta oportunidade de intercâmbio com esta escola em Reims, o SRA, CESEM, onde fiquei 2 anos. Enfim, excepcionalmente para ir para um programa de um ano, mas enfim, as condições e o trabalho que foi e a própria devoção numa cidade tão rica em história, enfim, deu-me essa oportunidade de ficar mais um ano. E depois faço um parênteses, porque enfim, é uma cidade importante também, porque marcou muito e toda a minha vida pessoal. Foi lá que conheci a minha namorada na altura, que é hoje a minha esposa, mãe de 2 filhos, que temos juntos, e portanto foi lá que começou essa aventura. Portanto, depois da cidade de Reims, fui convidado para trabalhar no Porto, na Ramos Pinto, também graças a um amigo, que, enfim, vou permitir-me mencionar o nome, porque foi o Jorge Rosas que inicialmente abriu esta porta de, enfim, ficarmos alguns anos amigos, e enfim, ainda hoje estamos em contacto também na área dos vinhos. Depois, nessa altura, um dos homens que estava à frente do Champagne, uma grande casa de champanhe, que era a Roderer,
convidou-me para ir a uma entrevista e, em seguida a essa entrevista, tive esta oportunidade de trabalhar na Ramos Pinto durante cerca de 6 anos. E foi uma experiência maravilhosa, porque, enfim, dos bancos da escola, saltar logo para uma grande empresa e trabalhar na área financeira foi efetivamente uma grande oportunidade que me foi dada e que abracei. Mas, enfim, todo esse percurso no vinho cria depois a paixão, não só pela área financeira, mas também pela área dos vinhos. Todas as pessoas que estavam lá, que marcaram bastante, que são imensas, e que ainda hoje tenho a sorte de continuarem a ser amigos. Portanto, criaram essa paixão e daí saltei novamente para os bancos da escola, parei um ano, voltei, fui estudar para Bordeus para aprofundar mais o conhecimento do vinho. E isso foi também mais uma nova descoberta, porque o facto de estarmos num contexto internacional, com estudantes do mundo inteiro, pessoas que já tinham trabalhado, isso abriu-nos novas portas. E, portanto, voltei novamente para o Porto, depois mais uma pequena experiência com o Grupo Amorim, e uma outra casa de Porto, a Burmestre, na altura. E depois do grande salto, enfim, já tinha dado um pouco a volta pelos vinhos do Porto. Voltei-me a apaixonar por um outro vinho, que é o vinho do Alentejo, e de Malas fui até ao Alentejo, na altura também já com a minha esposa. Fomos para o Alentejo, estivemos em Borba, na adega de Borba, durante cerca de 8 anos, e também mais uma nova apaixonante experiência, também uma grande, muito rica e com muita aprendizagem, muita dedicação, um projeto ambicioso, lindo e que, enfim, que nos dá também um outro perfil do que é trabalhar numa adega cooperativa, comparativamente a um produtor familiar. E foi uma experiência muito rica também. Enfim, e ainda hoje temos aqui os vinhos da adega na China também. Portanto, sempre que há pessoas realmente marcantes e personalidades fortes, pessoas muito conhecedoras do ramo dos vinhos, nós, enfim, acabamos por nos apaixonar em todos esses projetos e formatamos, crescemos também nos nossos conhecimentos do vinho. Portanto, e lá fiquei uns anos em Borba. E depois surgiu a grande oportunidade de vir para a China. Enfim, na altura eu já estava em contacto com a China, mas na área da exportação. Mas depois, enfim, para além do próprio trabalho, claro, há sempre o aspecto mais pessoal, o aspecto de família. Surgiu essa oportunidade de vir trabalhar aqui para a China, enfim, acabámos por dizer que sim. E uma nova aventura, e cá estamos. Já são quase 15 anos, portanto, daqui a pouco... Uau, 15 anos! Portugal. Muito tempo, no meu caso 7 anos, e eu já acho que é uma vida, não é? Porque depois a questão é, o ritmo aqui é tão rápido, não é? As coisas acontecem tão rápido na China que uma pessoa sente que é mais do que o tempo real, não é? Porque na realidade são 7 anos, mas eu tenho a sensação que já é a minha vida toda na China, não é? Portanto, acredito que para ti seja ainda mais impactante, não é? 15 anos. Fala-me um pouco mais sobre esse salto para a China. Como é que isso se proporcionou, tanto a nível pessoal, a nível profissional? Fala-me um pouco disso. Bom, isto, enfim, eu acho que ao longo da minha vida tenho estado sempre marcado por grandes desafios e este foi definitivamente também um dos grandes, porque, enfim, apesar de vir aqui à China com alguma regularidade ao longo de alguns anos, mas era sempre uma ida e volta, como fazem muitos produtores. E, portanto, surgiu esta oportunidade, através de uma pessoa com quem eu tinha trabalhado em Bordeus durante o estágio, enquanto lá estive, de vir para aqui, de estar, enfim, passar da área da produção, onde sempre tinha estado, em Portugal, vir para a China para estar na área da distribuição. Portanto, só por esse aspecto já era interessante, para completar, enfim, o conhecimento do que é a produção e distribuição de vinhos, ter uma visão mais global. Mas também o próprio desafio da cultura, de um mundo novo e enfim, de viver num outro contexto. É sempre maravilhoso estar junto à família, como estava em Portugal, com toda a família e com os amigos. Mas, enfim, depois acabamos por abraçar novos projetos pelo desafio profissional, obviamente, mas também a própria família, como tu disseste. Nós, na altura, enfim, casados, sem filhos, tínhamos toda a liberdade de poder deslocar-nos
sem grandes, sem estar preso, enfim, demasiadamente. E, portanto, surgiu este desafio e abraçámos, já éramos dois, portanto, com a minha esposa, que sempre me apoiou e é recíproco, obviamente. Achámos que isso seria para a família também um bom projeto. E efetivamente foi uma boa aposta, porque hoje, ao fim de 15 anos, sentimos que foi uma boa aposta, tanto para a família, porque hoje já temos duas crianças, enfim, que já são crescidas, têm 11 e 12 anos, mas também do ponto de vista profissional, portanto, uma abertura para vinhos do mundo inteiro. E eu acho que isso é que, de facto, marca muito, que é, nós muitas vezes temos a visão do vinho, e falando um pouco mais profissionalmente, nós muitas vezes temos a visão do vinho só do nosso país, ou da nossa região, ou da nossa aldeia, o que quer que seja. Mas, quer dizer, vinhos bons há no mundo inteiro. E, claro, os vinhos portugueses também são ótimos, são entre os melhores do mundo. Mas depois abre-se o leque de todas as possibilidades, tudo o que nós conhecemos de vinhos do mundo inteiro e quantas pessoas que estão por trás desses grandes vinhos. E isso é apaixonante. Isso é que mostra, de facto, a beleza do mundo dos vinhos, é saber que há, de facto, grandes vinhos no mundo inteiro, cada um tem a sua especificidade. Nós temos sempre o coração mais ligado aos vinhos portugueses, mas, enfim, o mundo é cheio de lindos e bons e grandes vinhos, e isso é que é a aventura. Uhum. Naturalmente, e tu por teres passado também por vários locais, não é? Falaste de Champagne, de Bordeaux, do Porto, não é? Ou seja, por vários locais também, quer dizer, muito importantes para a produção de vinho a nível europeu, não é? Acabaste por ter muito essa ligação, não é? E essa oportunidade de ver essa riqueza de vinhos, não é? Francisco, como é que é viver na China? Como é que é educar uma família na China, não é? Educar filhos na China, construir uma família na China, porque eu vejo que essa fase da vida já aconteceu na China, não é? Fala-me um pouco sobre isso. Isso é um novo empreendimento, isso é de facto talvez a maior riqueza desde já, porque, enfim, uma família abre-nos novos horizontes e, enfim, acaba por ser viver a vida de uma forma não tanto como queremos, mas como podemos. Obviamente que muitas vezes gostaríamos sempre na nossa cabeça temos sempre aquela ideia, a nossa família vai ser assim, ou vai ser desta forma ou daquela, como é que nós gostávamos que ela fosse, aqueles ideais todos. Mas, enfim, a vida é muito mais simples do que isso. Muitas vezes é como é que é possível. No dia-a-dia, nunca é a perfeição, é o que é possível. É como um barco que vai no meio do oceano, vai avançando, obviamente, vamos corrigindo a rota, mas nunca é em toda a perfeição. É como o vento nos deixa navegar. Enfim, aqui, obviamente, a grande questão, e essa é diria eu, talvez, o maior desafio para uma família, é a questão da educação dos filhos. A China, de uma forma geral, coloca talvez toda a sua dedicação e todo o investimento, mesmo para ser mais preciso, na educação dos filhos. É realmente o maior desafio para uma família, é poder educar da melhor forma para preparar os filhos para o futuro. Portanto, e é um pouco assim que eu vejo também para a minha família, é como preparar da melhor forma as crianças para o mundo que aí vem, que não é seguramente aquele que foi o meu, mas prepará-los da melhor forma. E isso é o grande desafio, através das escolas, mas a riqueza que é também as crianças aqui na China, especialmente em Xangai, essa é uma grande sorte para as famílias que aqui estão, que é poder educar as crianças num contexto internacional, num contexto multilinguístico, que muitas vezes não temos essa sorte noutros países. Portanto, aqui é frequente uma criança estar em contacto com
com 5, 10, 15 nacionalidades diferentes na sua escola, trocam de línguas como, enfim, nós trocamos de camisa, e fazem isso com toda a naturalidade. Portanto, eu acho que isso prepara-os da melhor forma para o futuro. E é essa a nossa, enfim, é essa a nossa preocupação no dia a dia, é como, enfim, poder oferecer o melhor para os filhos no futuro. Claro, e acredito que educar na China também tem os seus desafios específicos, não é? E eu estava a pensar na questão de os chineses, quer dizer, eles ocupam tanto o tempo dos filhos, não é? Quer dizer, há muito aquela questão de os meus filhos vão para uma aula de piano, vão para uma aula de guitarra, vão para uma aula de inglês, uma aula de japonês, uma aula. Quer dizer, eles têm aquela questão de ter sempre os filhos muito ocupados. Como é que tu sentes que isso, portanto, funciona para ti, para a tua família? Ou seja, falaste-me que existe de facto essa diversidade, portanto acredito que sejam escolas mais internacionais, não é? O que também é uma questão bastante específica de Xangai, diria eu. Não é? Talvez nas maiores cidades da China existe de facto essa diversidade. Talvez não seja o mesmo para famílias que vivem fora destes centros urbanos, não é? Enfim, na questão desse planeamento, como tu falas, efetivamente, mais nas famílias, talvez pelo facto de muitas vezes terem só um filho, acabam por tentar proporcionar todos os leques, enfim, de atividades que a filha lhes proporciona. Enfim, mas quando são 2 ou mais, depois temos que acabar por nos dividir e temos que acabar também organizar da melhor forma os dias. Portanto, para nós não temos essa obsessão, entre aspas, de ter os filhos sempre ocupados. Eu gosto muito, apesar de serem 2 filhas, gosto muito de andar a jogar futebol quando posso com elas, ou fazer atividades que não têm nada a ver com, enfim, apesar de, enfim, também serem crianças que gostam de música, mas enfim, tentamos com a minha esposa também proporcionar um tipo de atividades que não sejam essas só de estar inspirados pela música ou pelas aulas de matemática ou uma língua estrangeira. Enfim, tentamos sempre procurar um equilíbrio, apesar de, enfim, também temos uma vida profissional um bocado ocupada, mas tentamos sempre procurar atividades que lhes possam dar uma abertura mais fora dos estudos. Porque, enfim, as escolas aqui já são tão completas, já estão uma formação que é tão sólida na área das matemáticas e das ciências, quer dizer, que depois estar a carregar mais, eu acho que é bloquear as crianças. Por isso é que nós vamos muito na pesquisa de atividades mais desportivas do que propriamente áreas de ciências. E, portanto, para nós é mais ir, como eu estava a dizer, jogar basquete, ou jogar futebol, ou dar umas corridas, andar de bicicleta. É isso mais que nos preocupa, é encontrar tempo para isso. E depois, enfim, acho que nesse aspecto também o facto de termos 2 filhas que têm idades muito próximas, elas têm menos de um ano de diferença. Portanto, acho que enfim, cria também uma proximidade que nos permite que, enfim, que seja uma vida mais rica nesse aspecto também. Claro. Francisco, como é que é? Falaste-me dessa questão do ritmo de vida ser bastante rápido, não é? Às vezes não, quer dizer, o tempo é bastante ocupado, especialmente a nível profissional. Como é que é viver no dia a dia em Xangai? Bom, o dia a dia, primeiro aqui as 24 horas, depois há mais o extra do dia. Portanto, nunca há um dia só com 24 horas, há mais um bocadinho. Isso permite-nos, portanto, enfim, ter um dia hiper cheio. Para mim, pessoalmente, começa às 6 da manhã e, portanto, independentemente a que horas termine no dia anterior, às 6 da manhã, com as crianças, irem para a escola, etc. Mas o dia-a-dia é sempre, enfim, bastante cheio, porque, enfim, na área da distribuição dos vinhos, especialmente, com a restauração e a hotelaria a trabalhar sempre até tarde. Portanto, nós estamos sempre bastante ocupados nesta área, durante grande parte do dia. Mas, enfim, aqui pelo menos em Xangai, é sempre a riqueza da diversidade, obviamente, como falei há pouco, uma cidade bastante internacional, com muita gente a viajar, enfim, todas as partes do mundo, muita diversidade cultural.
enfim, muito intercâmbio, muita gente jovem que vem aqui também pelos estudos, pelo trabalho, pelos estágios, tudo isso. E, portanto, essa vida, apesar de ter acalmado um pouco durante esta fase da pandemia, mas, enfim, já estamos a sentir novamente o burburinho de voltar a esta cidade efervescente, cheia novamente de atividades e enfim, todo este calor da cidade de Xangai está de volta. Isso é excelente de ouvir, não é? Porque eu não tenho estado em Xangai recentemente e toda a gente me diz o mesmo, não é? Que Xangai está a voltar ao seu auge, não é? E isso é excelente de ouvir. Francisco, falando agora um pouco do setor dos vinhos, portanto, que mudanças é que sentiste desde o tempo em que chegaste, há 15 anos atrás, não é? Até agora? Como é que foi esse processo? O que é que mudou na China no setor dos vinhos? Quais são as tendências de desenvolvimento? Fala-me um pouco sobre isso. Isto é, enfim, muitas coisas mudaram e mudaram muito. Isso é talvez a ideia que eu possa passar. E mudaram muito porquê? Porque enfim, a sociedade mudou bastante. Aquilo que era o consumo de vinho há 10, 15 anos atrás não tem nada a ver, na sua grande maioria, com o que é hoje. Há 15 anos eu praticamente não vendia uma garrafa de vinho branco. Hoje é uma procura muito grande de vinhos brancos, de espumantes, champanhe, até de vinho rosé, que, enfim, tradicionalmente as pessoas nem sequer sabiam o que era isso. Portanto, o consumidor mudou muito. E mudou muito porque aquela sociedade mais tradicional de pessoas que bebiam vinho nos grandes banquetes, especialmente tintos, a fazerem brindes, etc. Portanto, isso mudou bastante. Hoje há muita gente, especialmente gente nova e até perfis mais femininos, que são consumidores de vinho que no passado não tinham essa oportunidade. Porque não conheciam o suficiente ou porque ainda não tinham tido as experiências que têm hoje, quer pelas viagens que fazem, pelos estudos, intercâmbios, quer pela própria afirmação desta geração mais nova que enfim, acaba por escolher vinhos que gostam e não forçosamente vinhos que lhes são aconselhados pelos pais ou pela família. Esta geração está muito mais independente das suas escolhas de vinho e, portanto, vão naturalmente escolher coisas um pouco diferentes daquilo que era a geração precedente. E, portanto, hoje o mercado do vinho, eu diria, as grandes cidades, cá na China, Xangai, Pequim ou Shenzhen, todas essas cidades, têm um perfil de consumo que se aproxima muito daquilo que acontece em grandes cidades europeias ou americanas, ou, enfim, que são perfis do mercado do vinho muito mais maduro, com consumos de vinho que eu diria espumante, champanhe, todo esse perfil de vinhos, também os grandes vinhos brancos, e aqui vem a nossa oportunidade enquanto portugueses também, que é o consumo de vinhos verdes, vinhos do Alentejo, vinhos de perfis bastante mais moderno do que aquilo que eram os vinhos do passado. Acho que há também uma ideia errada que passa para fora da China, não necessariamente só para Portugal, mas para os países de uma maneira geral. As pessoas têm a ideia que os chineses gostam muito de beber vinhos doces, e é um facto, gostam, mas não muito doces e não todo o tipo de doçura. Portanto, o paladar deles, obviamente, como qualquer paladar de consumidor que se inicia no vinho, que não é fácil, enfim, um consumidor de vinho que começa a beber vinho e começa a beber um vinho tinto, não é fácil, é amargo, tem álcool, tem taninos, portanto isto não é fácil para o consumidor, é preciso não queimar etapas, é preciso ir na descoberta do vinho e, portanto, quando são vinhos fáceis, frutados, até com algum açúcar residual, mas não muito, portanto, todos esses vinhos as pessoas sentem-se atraídas por esses vinhos e gostam. Agora, isso é um trabalho de muito tempo, portanto, vender vinho na China ou construir uma imagem de vinho na China é algo que demora muitos anos. Enfim, os franceses hoje que lideram o mercado têm aqui décadas de investimentos no vinho e de provas e de comunicações e de ações. Os italianos, que geralmente estão sempre
muito colados aos franceses, em mercados maduros, ainda estão bastante atrás, aqui no mercado chinês. Portanto, nem sequer metade da cota de mercado dos franceses. E, portanto, há muito caminho ainda a percorrer e nós, Portugal, também fazemos o nosso percurso. Enfim, eu, na minha parte, tento fazer ao longo destes anos o meu melhor. Enfim, faço na humildade daquilo que consigo fazer, mas continuo a acreditar. Enfim, isso também é visível no nosso portfólio de vinhos portugueses. Somos talvez das empresas nacionais, com distribuição nacional, de longe, aquela que tem mais vinhos portugueses, e honrado com isso, porque isso permite-nos hoje ter uma presença em muita hotelaria e restauração que há 10 anos e mesmo há 5 era impossível. Portanto, hoje há todo um trabalho que é feito regularmente, não só com os consumidores chineses, mas, quer dizer, nós temos que passar pelas portas da grande restauração também francesa, italiana, espanhola e, claro, portuguesa, também alguma. Quer dizer, nós temos que passar por essas barreiras e também convencer, apresentar esses vinhos a essas pessoas que decidem a carta de vinhos num grande restaurante. Temos também que lhes apresentar o nosso melhor. E isso demora muito tempo. Porque eles também vêm formatados. Os grandes vinhos, são estes, são aqueles. E Portugal vem lá no fundo, talvez com um vinho na carta. Portanto, é preciso fazer esse trabalho de apresentar os vinhos, de fazer provas, de fazer comparações, enfim. E de mostrar também aquilo que é a produção que se faz em Portugal, que são grandes vinhos, que não pretendemos ser melhores, só queremos estar iguais. Isso já é um grande passo, que é estar em pé de igualdade com os outros vinhos, e é esse caminho que eu acho que agora já estamos a conseguir fazer. E isso já me dá alguma tranquilidade. Eu cheguei à China há 7 anos atrás e eu lembro-me de, na altura, ir ao supermercado em Pequim, por exemplo, o supermercado internacional, e não encontrar vinhos portugueses, ou era muito raro, ou seja, normalmente eu conseguia encontrar, quer dizer, umas 20 marcas diferentes francesas, não é? Depois tinha a Espanha, portanto outros países, não é? Mas Portugal era sempre muito raro, muito difícil de encontrar e normalmente até um preço às vezes mais elevado. Isso mudou, não é? Porque eu neste momento eu sinto que eu já ia, quer dizer, Xangai, quer dizer, é um paraíso, encontra-se tudo o que uma pessoa quer e mais alguma coisa, não é? E eu neste momento estou a passar uma temporada no Camboja e sinto assim uma diferença abismal, não é? Porque aqui não se encontra vinho português, não se encontra absolutamente nada português, na verdade. Portanto, olha, acho que é um mercado também a pensar. Sim, acho. Futuramente. Ainda existe um delay, não é? Mas acho que realmente foi uma mudança muito significativa, até em termos de preços, não é? Porque eu sinto que neste momento em Xangai é muito fácil encontrar vinho, é relativamente fácil encontrar vinho português, não é? E até a um preço bastante acessível. Quer dizer, mesmo esses hábitos de consumo, tu mencionaste há pouco a questão dos supermercados, obviamente, mas aqui toda essa distribuição sofreu uma grande revolução. Hoje em dia, quer dizer, eu pessoalmente, como consumidor, já não entro no supermercado há 10 anos ou há 5 anos, não me lembro de ir a um supermercado. Quer dizer, aqui o próprio consumo faz-se muito através das plataformas online, faz-se muito através do WeChat. Quer dizer, o serviço de logística funciona bastante bem, entregas em casa numa hora, em 2 horas ou no dia da manhã. Quer dizer, toda esta área da distribuição sofreu uma digitalização enorme, quer dizer, está organizada de forma diferente. Nós, em mercados mais típicos, obviamente, ainda há muita gente que vai no supermercado, e eu respeito isso, quer dizer, o ato de compra na prateleira ou online é completamente diferente. E depois também tem depois os próprios supermercados também têm uma estratégia de compra de vinhos focados em determinadas marcas que possam fazer volume, e nós, enquanto importador, não estamos praticamente presentes nesse canal, porque seria preciso trabalhar com outro perfil de produtores, também trabalhar de uma outra forma. Nós aqui fazemos um trabalho muito mais dirigido à hotelaria e à restauração, que nós chamamos o canal Horeca. Daí é onde nós operamos, que é um mercado com produtores mais de nicho, com um trabalho mais de comunicação junto
da restauração, junto dos sommeliers, enfim, também trabalhamos bastante com alguns KOLs, também temos a nossa plataforma de venda online e trabalhamos com alguns canais de distribuição de venda no TikTok e todas essas plataformas, mas quer dizer, são estratégias de distribuição diferentes, porque especialmente na China, quando se pensa em distribuir vinho, quando se olha para a imensidão das oportunidades, não dá para estar em todo lado. É melhor focalizar e construir step by step. Não dá para ir para todo lado. Isso seria um erro crasso, tentar vender em todos os canais ao mesmo tempo todos os produtos. Nem mesmo, enfim, grandes marcas que fazem milhões de garrafas têm essa ambição desde o primeiro ano. Quer dizer, é preciso construir as coisas com o tempo. E a China ensina-nos muito isso. A velocidade é muito grande, vai tudo muito rápido, mas é preciso ter muita paciência e ter muita calma para não se enervar nem tomar o caminho errado. Geralmente estas coisas constroem-se com bases sólidas para chegar longe. Essa é uma das coisas que a China também nos ensina. Sim, naturalmente. E falaste de várias plataformas, não é, que são utilizadas na China em termos de vendas, em termos de distribuição. Quais são essas plataformas exatamente? Porque eu acredito que quem nos esteja a ver não necessariamente está muito familiarizado com essas plataformas. Fala-nos um pouco de que plataformas é que vocês usam, no caso, quais são as vantagens, o que é que, por exemplo, alguém que futuramente pretenda vir para a China e vender o seu vinho na China, como é que pode fazer? Quer dizer, porque é todo um universo diferente, não é? A nível de logística, como disseste, são ritmos diferentes, são plataformas diferentes. Fala-me um pouco mais sobre isso. Efetivamente, a China tem essa oportunidade, essa vantagem, que é, aqui na China há efetivamente escala, o que por si já muda muitas coisas, há efetivamente escala, e depois há uma grande abertura de toda a sociedade para essas plataformas, quer dizer, as pessoas não têm apreensão ao utilizar essas plataformas. Todos os pagamentos feitos online, quer dizer, não há esta desconfiança em toda a parte eletrónica e digital como existe ainda noutros países. E, portanto, esse foi um grande passo que a China deu e que o comércio conseguiu consolidar. Portanto, aqui, quer dizer, o WeChat, quer dizer, toda a gente tem, quer dizer, um país com 1 bilhão e 400 milhões, quer dizer, talvez haja 1 bilhão e 300 milhões que têm o WeChat. E isto é um mundo de oportunidades. Para nós, quer dizer, é uma equipa dedicada só a esse canal. Temos 10 pessoas só na parte digital a tratar desse canal, não só de vendas, obviamente, mas toda a parte de comunicação, artigos, muito trabalho que se faz, também, enfim, sobre os vinhos, mas também a representar os próprios produtores que, não conhecendo o que se faz do ponto de vista digital cá da China, vista à distância, sem poder viajar, quer dizer, é um mundo diferente, confia-nos essa missão de também poder sermos nós a tratar da comunicação deles. Portanto, isto abre um leque de oportunidades, porque, quer dizer, eu falei há pouco do WeChat, mas podemos falar do TikTok, podemos falar do Redbook, podemos falar... O TikTok, que no caso na China é uma plataforma totalmente diferente, não é? Ou seja, é o mesmo modelo, mas no fundo é uma plataforma à parte, por causa da parede, não é? Exatamente, mas continuamos a ter uma equipa dedicada a toda essa parte, em pequenos vídeos, enfim, muito fáceis, muito rápidos, mas com mensagens curtas e que têm funcionado bem. Mas também outras plataformas, quer dizer, há Tmall, Taobao, tudo isso nos permite abrir uma janela. Enfim, para aqueles que estão menos familiarizados com todas estas plataformas, enfim, acaba por ser, temos os nossos supermercados, mas não fisicamente, não estacionamos o automóvel no parque e depois subimos lá acima ao supermercado. Não, pegamos o telemóvel, estacionamos aqui, depois fazemos as nossas compras e vamos à nossa vida. Bebemos um café ou uma garrafa de água das pedras e seguimos a nossa vida. Os produtos lá chegarão a casa
logo à tarde, logo à noite, amanhã de manhã. E o que é impressionante, quer dizer, não há esta desconfiança, vai-me faltar a manteiga ou vai-me faltar o leite porque o picking foi mal feito. Quer dizer, isso é um erro em milhões, quer dizer, das coisas também que a China tem é uma regularidade na execução que não se vê noutros sítios. Quer dizer, uma vez que está definido, tudo bem enquadrado, a execução vai ser aquilo, não há erro. E isso, quer dizer, isso numa economia de escala funciona muito bem e há confiança e as pessoas investem enfim, e andamos para a frente, que é o objetivo. Sim, sim, e isso, quer dizer, aplica-se a todas as gerações, não é? Porque hoje em dia eu vejo, quer dizer, idosos na China, eles usam o telemóvel, não é? Usam o WeChat, usam o Douyin, usam essas plataformas todas, portanto isso nem sequer é uma questão de gerações mais novas usam, gerações... Não, quer dizer, eu acho que se formos a Portugal, se calhar em algumas zonas mais rurais não existe essa à vontade em até utilizar redes sociais, em utilizar a internet de uma forma tão... Faz parte da nossa vida no dia a dia, quer dizer, a preocupação não é se deixei a carteira em casa, é se tenho o telemóvel carregado. Exatamente, exatamente. E depois é assim, também, mesmo que o telemóvel não tenha bateria, temos sempre acesso aos powerbanks, não é? Que é só escanear um código e uma pessoa tem acesso a uma powerbank, tem acesso a tudo, não é? Portanto, o telemóvel acaba por ser esse aspecto central da vida, não é? Porque tudo depois parte. Exatamente. Perder o telemóvel é quase equivalente a perder o passaporte. É uma preocupação muito grande. Verdade, verdade. Francisco, em relação ao vinho português, como é que, portanto, qual é o posicionamento no mercado neste momento em termos de vinho português? Eu acredito que existam diferenças, naturalmente, mas qual é também, quer dizer, tem vindo a ser feito um trabalho no sentido de, não é, de também trazer mais vinho português, como Francisco, como disseste, mas o que é que falta fazer ainda? Quais são os aspectos que ainda têm de ser trabalhados? Eu acho que faltam duas coisas. Falta mais gente apaixonada pelo vinho, com suficientemente abertura para falar de vinho português, mas também ter uma abertura suficientemente larga para saber que não somos únicos, nem somos os melhores. Somos dos melhores, como os outros também são os melhores. Quer dizer, no mundo do vinho há tantas opções, quer dizer, não podemos ficar fechados só em consumir um tipo de vinho ou uma região de vinhos. Obviamente, cada um tem as suas preferências. O meu vizinho do lado, o meu amigo, cada um tem as suas preferências, porque o vinho muitas vezes é uma questão de vivência, de experiência com aquele que está à nossa frente ou ao nosso lado. O vinho é um produto de consumo em sociedade, não é? Enfim, geralmente se é para consumo só próprio, de prazer próprio, geralmente pode-se extravagar para áreas que não são aconselhadas do alcoolismo. Portanto, o vinho é um produto de consumo em sociedade. E para isso, quer dizer, a riqueza de poder comunicar com outra pessoa que gosta de um outro tipo de vinho, ou eu gosto mais do Alentejo, do vinho verde, mas o meu vizinho ou o meu amigo gosta mais do vinho do Dão ou do espumante da Bairrada. Quer dizer, tudo isso é de uma riqueza extraordinária e permite-nos continuar a alimentar toda esta paixão da vida e do vinho e da amizade e de tudo isso. Portanto, falta cá na China, para continuarmos a crescer nos vinhos portugueses, falta sobretudo essa abertura de ter pessoas que trabalhem dessa forma e que continuem a trazer vinhos bons, porque no vinho, como em tudo na vida, quer dizer, há bons, há médios, há maus, quer dizer, é preciso ser bom, é preciso muito trabalho e é preciso muita paciência, porque enfim, é preciso enfim, volta uma experiência de um grande mentor que tive na adega de Borba, que é não confundir negócios na China com negócios da China. Não confundir.
São dois diferentes. Hum, Portanto, é preciso, quer dizer, essa de forma consistente, continuar a trazer vinhos para a China que sejam bons, dá-los a provar e comunicar esses vinhos no canal certo. Porque, quer dizer, trazes um vinho muito bom, que respeita o ambiente, um vinho orgânico, um vinho natural, mas vais pô-lo numa prateleira de um supermercado, a experiência do consumidor daqui a um ano, quando for beber, vai ser triste, porque o vinho se calhar já oxidou, enfim, ou até pode ter quase fermentado novamente na garrafa. Quer dizer, é preciso adaptar o produto que se tem, o bom vinho que se tem, ao canal certo. E, portanto, isso é preciso conhecer bem o mercado, é preciso ter também o parceiro certo, enfim, é um conjunto de fatores que só com maturidade é que se consegue lá chegar. Quer dizer, estamos muito nesse aspecto. É preciso continuar a trabalhar e não desistir, porque, quer dizer, para mim são 15 anos, eu pensava que iam ser 13 ou 5 ou 10, mas 15 estava fora do meu horizonte. Agora já só penso em continuar aqui mais uns anos e depois descansar. E a China será um país para descansar? Ou a China é mais Também um é um país trabalho, para descansar. um país para A trabalho? Eu China também é um também. país para descansar. Mas enfim, quando lá E tudo, não é? chegarmos, e eu espero lá chegar, tudo dependerá o que é que as nossas filhas vão decidir fazer, se ficar por cá, se viajar, mas enfim, a minha missão é dar-lhes as ferramentas para elas poderem decidir. Para mim, eu acho que vai fazer falta um pouco de sol de Portugal, bons vinhos também em Portugal e uma vida mais tranquila, porque viver assim, as 24 horas mais à noite, não dá para fazer o resto da vida. É preciso saber também parar e aproveitar a vida de forma diferente. Enfim, lá vamos chegar também. Naturalmente, naturalmente. Francisco, falaste dessa necessidade de ser objetivo também, não é? Não nestas palavras, mas de ser um pouco objetivo na questão de perceber que não somos os únicos, não somos necessariamente os melhores, nem os piores, não é? Somos dos melhores, e aceitar essa. Exatamente, e ver os nossos vinhos com objetividade, não é? Eu acho que seria essa a mensagem. Eu acho que na fase em que está o mercado chinês, com muitos novos consumidores que aparecem todos os dias, e para mim tem sido uma surpresa. Eu acho que os vinhos verdes têm tido um crescimento muito grande, porque são vinhos fáceis de beber para jovens consumidores, são vinhos também, são brancos e são vinhos que têm algum açúcar residual, não muito, mas enfim, podem ter algum, e isto ajuda os novos consumidores a iniciar-se no vinho. Mas quer dizer, o vinho verde também, pelas castas que tem, pela facilidade que tem, eu acho que é uma oportunidade muito grande. Da minha parte, faço o que é possível. De seguida, eu acho que há também nos vinhos tintos, porque obviamente o grande mercado continua a ser o mercado dos vinhos tintos. Eu acho que nós temos castas que são uma maravilha, que se adaptam aqui, enfim, refiro-me sempre à Touriga Nacional, ou ao Aragonês, ou Tinta Roriz, para não me repetir. Eu acho que são grandes oportunidades, mas também a Baga, enfim, acho que tudo o que sejam vinhos fáceis, tudo o que sejam vinhos, não precisam de estar carregados de taninos e de estar com álcool elevado, não. As pessoas precisam de vinhos mais ao estilo Pinot Noir, vamos lhe dizer assim. Vinhos que sejam fáceis. Porquê? Porque quando nós entramos nos vinhos mais encorpados, cheios de taninos, com mais álcool, vamos também encontrar uma concorrência muito mais difícil. Para os vinhos verdes eu acho que é uma grande oportunidade, porque são vinhos fáceis. Aqui temos muitos jovens e novos consumidores e, portanto, é um vinho que geralmente seduz. E é um vinho que, enfim, que está em crescimento muito grande. Eu acho que é um pouco... Quando nós olhamos para o mercado e para o universo, obviamente que não é o mesmo vinho, mas permitam uma comparação, porque, enfim, do ponto de vista consumidor, há um mercado enorme no Sauvignon Blanc da Nova Zelândia e o vinho verde vem um pouco entrar neste mercado. Nós vemos aqui
aqueles vinhos brancos fáceis de beber, sem ser necessariamente à refeição, portanto, vinhos de aperitivo, com vinhos fáceis com amigos, em festas. Portanto, o vinho verde vem entrar nessa competição. E eu acho que há um futuro brilhante para os vinhos verdes aqui. Depois, enfim, quando nós olhamos um pouco para o nosso mapa dos vinhos portugueses, enfim, permitam-me agora saltar para o Alentejo. Depois já lá vamos ao Douro e ao Dão. Saltar para o Alentejo porquê? Por causa dos vinhos fáceis, frutados, tintos do Alentejo. Portanto, aqui a dificuldade é maior, porque a concorrência também é diferente e é mais complexa. Mas, portanto, aqui há uma grande oportunidade, porque os vinhos são muito fáceis, como eu estava a dizer, são vinhos com taninos muito e para não me repetir, vinhos muito fáceis de beber, portanto, no Alentejo, eu acho que é uma oportunidade também. Obviamente, enfim, quando nos comparamos com outras zonas, geralmente eu gosto de ir pelo caminho dos vinhos italianos, porque tem um certo estilo devido ao perfil aromático do vinho. Portanto, nós quando temos consumidores que gostam de vinhos italianos, especialmente do vinhos do Toscano ou do Piemonte, portanto, os vinhos do Alentejo também conseguem cativar esse tipo de consumidor. E a prova, temos restaurantes italianos que já começam também a ter vinhos portugueses. Isso é a prova disso. Depois, quando vamos para vinhos também fáceis de beber, a Bairrada também tem bagas fáceis de beber. Nós temos aqui então um projeto com uma empresa que, enfim, toda cool, e achamos que os consumidores gostam muito desse tipo de vinhos, porque mais uma vez, são vinhos sem complexidade, são vinhos bastante atrativos. Depois, quando vamos para a parte do Douro, também há grandes oportunidades, porque aí dirigimos a consumidores que já têm uma experiência de consumo de vinho um bocado diferente, porque geralmente leem outro tipo de imprensa, conhecem outro tipo de perfis de vinhos e, portanto, aí já incluo o Douro e o Porto, porque já há um conhecimento mais profundo. Portanto, esses consumidores, nós temos que ter uma aproximação diferente, e há mercado para esses vinhos, apesar de realmente terem um posicionamento de preço também mais elevado, mas há mercado para esses vinhos. Mas, enfim, são nichos de mercado. Tudo isto nós estamos a falar de nichos absolutamente mercado, porque não podemos entrar em concorrência com os milhões de garrafas dos chilenos, que aqui, enfim, baixo, enfim, mas depois também tem alguma vantagem por causa da questão dos impostos, que não são impostos zero, como erradamente muita gente pensa ou diz. Não, efetivamente aqui os impostos no vinho são 3 impostos. O IVA, que ninguém escapa, não é? Sejam eles de que país for, eu incluído da China também, obviamente, e o IVA aqui são 13%, e depois temos mais 2 impostos ligados à importação de vinhos. Portanto, só um desses impostos é que alguns países estão isentos, mas, portanto, continuam a ser consolidados, ou 34% de impostos, ou 44% de impostos. É isso que o vinho tem. E depois, portanto, quer dizer, há todo um leque de oportunidades para vinhos portugueses, mas, mais uma vez, obviamente, tem que ser bom. tem que ser também dirigido ao canal certo. E tem que ser também com um bom parceiro. Portanto, estas 3 condições reunidas, perdão, já é um certo conforto de que estamos no bom caminho para o sucesso. Mas depois é preciso muito trabalho, muita paciência, muita dedicação, não desistir e continuar, enfim, continuar sempre. Quando se vem para a China, não se pode pensar num projeto a 1, 2, 5 anos, tem que se pensar a 10 ou 20, porque, enfim, os primeiros 10 anos é difícil. Depois deixa de ser tão difícil, mas nunca é fácil.
E, Francisco, para além dos centros urbanos, para além de Xangai, de Guangzhou, de Pequim, de Shenzhen, que outros mercados é que existem? Que outras oportunidades é que existem fora destes centros urbanos no setor turístico? Existem, obviamente, muitas oportunidades, porque este país é tão grande, tem uma diversidade gastronómica e de clima e de culturas tão diferentes que, enfim, há imensas oportunidades. Mas eu talvez sublinharia toda a parte oeste, a parte de Chengdu, Sichuan, com uma cultura gastronómica, enfim, enorme. Geralmente as pessoas conhecem a comida picante de Chengdu, mas é muito mais do que isso, quer dizer. Que vinho é que devemos acompanhar o hot pot? Muitas opções, mas definitivamente um bom vinho verde ou até um bairrada ou um alentejo, enfim, tudo é possível, tudo é possível. Porque aqui, quer dizer, aqui é também um pouco essa abertura para consumir vinho de uma forma diferente. Quer dizer, nós na nossa sociedade, ao longo dos séculos, fomos educados a consumir vinho de uma certa forma e a fazer uma associação gastronómica com o vinho, que aqui é diferente. Aqui, quer dizer, não vale a pena o que se lê nos livros, obviamente tem que ser respeitado e é uma inspiração e traz-nos maravilhosas ideias, mas aqui tem que haver suficientemente abertura para ver o mundo de uma outra forma. Portanto, não ficar escandalizado por beber aquele que é potencialmente o melhor vinho da noite, começar por aí, independentemente que seja um tinto encorpado em relação a um vinho branco mais leve que está para ser servido. Não ficar escandalizado com isso, porque no fundo, quer dizer, a própria riqueza dos pratos que vêm para a mesa é tão grande e tão diversa que era impossível seguir as regras que nós temos na nossa gastronomia mais ocidental. Portanto, nós temos que, no fundo, procurar caminhos que permitam, pelo menos em alguns momentos do jantar, conseguir fazer aquele que achamos que é o melhor vinho para aquele prato, independentemente de ser no início, no meio ou no fim da refeição. E as refeições aqui demoram horas, portanto, muitas vezes é mais do que a própria refeição, é toda uma cultura de estabelecer relacionamentos sólidos para o futuro, de confiança, e portanto isso tem os seus detalhes na própria gastronomia com os vinhos. Portanto, eu diria, das cidades, para responder mais concretamente à tua pergunta, eu acho toda a parte oeste, o Sichuan, que é uma zona que está num desenvolvimento enorme, com uma sociedade bastante jovem, a atrair novos investimentos, grandes empresas. Também temos, enfim, outras cidades, quer dizer, hoje em dia toda a gente fala de Shenzhen, que é efetivamente também uma nova cidade que está a crescer a um ritmo enorme, uma cidade muito voltada para toda a área tecnológica, obviamente sim, e portanto há sempre novas cidades, quer dizer, daqui a um mês se calhar já temos que pensar numa nova plataforma onde está a nascer uma cidade, portanto tudo isso é uma adaptação permanente, e claro, a cada um desses mercados há um vinho que corresponde mais, quer dizer, cada pessoa tem uma experiência no conhecimento do vinho, portanto cada uma dessas cidades vai ter um estilo de vinho. Claro. Em termos de cultura do vinho, em termos desses rituais de que falavas agora, portanto, quais são essas maiores diferenças que existem em termos de rituais, em termos de como se bebe o vinho? Porque eu sei da minha experiência, eu visitei recentemente Guizhou, onde não é, há todo aquele ritual em torno do vinho, não é? E os brindes, como é que se faz o brinde, exato, com quem é que se brinda. Sim, nos copinhos pequeninos, não é? Mas de que forma é que, portanto, essa cultura do vinho também é diferente em termos de rituais, em termos Quer dizer, exatamente, portanto, e tu focas um ponto que eu acho que é realmente essencial, que é, nós, enquanto importadores e distribuidores de vinhos, temos sempre em mente aquilo que é o vinho que nós importamos de fora. Mas, obviamente, a China hoje também produz vinho e também produz outro tipo de álcool. Quer dizer, nós vemos o mundo do vinho como se fosse o total do mercado,
Quer dizer, o vinho é 10% de todo o mercado de consumo de álcool. Quer dizer, e só estou, obviamente, estou a incluir também o Baijiu, portanto, o vinho, vamos chamar vinho, apesar de ser produzido de arroz, mas enfim, permitam-me. Portanto, a parte de vinho como nós o conhecemos, vinho branco tinto, fortificado ou fermentado completamente, quer dizer, esse mercado é muito pequeno, quer dizer, obviamente que o volume é grande, mas é só uma pequena parte do mercado. E, portanto, nós quando vamos falar de vinho, temos que ter presente que essas pessoas, o vinho para elas é uma coisa que se calhar nunca provaram. Elas estão habituadas a provar um outro tipo de álcool, e é esse álcool que está presente no seu dia-a-dia, nas suas vidas, nas celebrações em família. Não é o vinho fermentado a partir de uvas, como nós o conhecemos. E, portanto, temos que ter suficientemente abertura para também, obviamente, beber e apreciar, e eu próprio gosto também de beber esses vinhos, mas, enfim, profissionalmente, eu estou aqui numa outra missão, não é? Naturalmente. E, portanto, que conselhos é que darias a produtores de vinho português ou até de vinho de língua portuguesa, não necessariamente só portugueses, né, mas que queiram trazer os seus vinhos para a China ou, sei lá, até realmente investir numa carreira internacional na China? Que conselhos é que darias? O primeiro ponto é estar consigo mesmo convencido que quer ter sucesso e vir para a China. Portanto, só isso já é um passo importante. Porque vir só porque toda a gente vem, ou só porque se ouviu falar, ou só porque talvez funcione, não, é melhor ficar parado, não vale a pena. Beba uma garrafa. É a receita para fracasso. É preciso estar convencido, porque aqui efetivamente, enfim, tudo pode correr muito bem, ou tudo pode correr muito mal. Quer dizer, é preciso realmente muita perseverança e também estar preparado. Enfim, não é fácil, não é? Como eu dizia há pouco, os primeiros 10 anos é mais difícil. Depois começamos a ter suficientemente recuo para ver a vida de forma diferente. E é um pouco isso, quer dizer, há mercados como este aqui na China, que oferecem barreiras, sejam elas linguísticas, sejam de encontrar o bom parceiro, sejam de encontrar o bom canal, quer dizer, tudo isso demora tempo, quer dizer, não é só enviar as garrafas, quer dizer, mandar vinhos para a China é fácil, nem é preciso ter um cliente, basta, há imensas plataformas, imensas empresas chinesas que propõem serviços de ter armazéns, a pessoa envia para lá os vinhos e lá está, quer dizer, mas isso é transferir vinho, vender vinho, consumir vinho é outra coisa. E isso é preciso, enfim, no terreno, muito trabalho, muita perseverança e com tempo, quer dizer, com tempo, porque o vinho é bom, se o vinho é bom, isso já é também muito importante para que os consumidores tenham essa confiança. E, portanto, não é um caminho fácil, mas é um caminho maravilhoso. Exatamente, e quando se gosta, né, tudo fica mais fácil. Francisco, a última pergunta. Se pudesses voltar atrás no tempo e falar com o Francisco acabadinho de chegar à China, o que é que lhe dizias? Bom, isso assim, uma pergunta mesmo muito difícil. Não, eu perguntaria, espero ou espero sinceramente que possas encontrar pelo menos alguém, seja uma pessoa, seja o bom vento que te abra os caminhos aqui para a China, porque também depende muito disso, quer dizer, nós na vida é muito isso, é as pessoas com quem temos a sorte de crescer, que nos abrem as portas e que nos ajudam também a ser o que somos, quer dizer, acabadinho de chegar cá era mesmo, bom, espero que o vento te soube no bom sentido para crescer cá, mas quer dizer, acho que
acho que é uma oportunidade muito grande de poder estar cá, viver cá. Acho que é uma oportunidade grande e aconselharia todos aqueles que puderem ter pelo menos uma experiência na China, porque isso abre muitas portas, não falo só profissionalmente, mas portas do ponto de vista humano, de como ver o mundo também deste perfil. Quer dizer, Exatamente. a diversidade é Porque nós mudamos completamente, não é? Acho que essa experiência nos transforma muito. Eu, para mim, que passei um terço da minha vida, não é, na China, neste momento, portanto, de facto, a China transformou muito, foram anos muito formativos, exatamente. não é? E acredito que para ti também. Sim, e 15 anos. muitas vezes, quer dizer, muitas vezes é por facto de desconhecermos o que é a realidade da China, que acabamos, talvez por ter algumas ideias erradas, quer dizer, só mesmo vivendo cá, com algum recuo, enfim, isso dá-nos uma outra perspectiva do mundo. Exatamente. Porque há muitas Chinas dentro da China. Obrigadíssima, Francisco. Foi um gosto falar contigo hoje e tenho a certeza que esta entrevista será de muito valor também para quem nos esteja a ver e esteja interessado em aprofundar mais um pouco o conhecimento em relação ao setor dos vinhos ou não só, não é? Em relação à China no geral e como é viver e trabalhar na China. Não, o prazer foi tudo meu. Prazer é ver-te em Xangai novamente e continuação também para ti, tudo melhor e parabéns.